na programação da Rádio Jornal e da TV Limoeiro, conversamos agora com o promotor, Dr. Brito, ele que conduziu a audiência pública sobre essa questão da rede de expansão elétrica aqui na cidade. O senhor até falava durante a audiência que o senhor estava aqui para conduzir a audiência pública, ouvir as explicações da empresa, da prefeitura, mas também ouvir o anseio da população. Qual o saldo da audiência, promotor? O saldo acredito que tenha sido positivo em razão de algumas notícias de não haver acesso à própria CELP sobre alguns dados técnicos necessários para trazer um esclarecimento maior para a população. Diante disso, buscou-se realizar essa reunião para que a CELP, a Secretaria de Infraestrutura do município e as próprias pessoas prejudicadas pudessem vir e trazer as informações necessárias e esclarecimentos, sobretudo a CELP, né? Para informar sobre as questões relacionadas aos limites, sobre servidão, limites sobre áreas de risco, sobre a questão do campo magnético, se ele realmente tem influência ou não, e em quais casos ele tem, em quais casos não. Por exemplo, em relação a esse ponto específico, foi dito que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o índice máximo e a medida utilizada para campo magnético seria a microtesla, e que o mínimo seria de 200 microtesla, sendo que aqui foi feita uma medição em que foi constatado que o índice que será gerado de campo magnético seria de 3,09, ou seja, quase 10 vezes menos, né? Inclusive o senhor falou em tranquilizar a sociedade, né? Isso, tranquilizar, porque isso pode de alguma forma gerar exatamente isso, uma intranquilidade, até um prejuízo para certos comerciantes, sendo que o que é trazido pela CELP no sentido de que, diferente do que ocorre em São Paulo, em alguns locais, a quantidade de microtesla que será emitido é bem inferior. Na verdade, seria quase que ínfimo em relação ao que a Organização Mundial de Saúde prevê. Agora, há outros impactos. Há a questão do impacto relacionado à colocação desses postes em calçadas, e impactos relacionados ao limite de construção dos empreendimentos. O que foi repassado também pela CELP, e até talvez não tenha sido gravado, porque foi uma conversa agora há pouco, é que a CELP procurará, por exemplo, em relação ao posto de gasolina, verificar realmente se há um sumidor ali e qual as providências, até afastar um pouco a rede do local. O mesmo em relação a construções antigas, em que já há o fato consumado daquele empreendimento está irregular em relação à área de recuo necessária, de que há possibilidade sim de se de alguma forma reverter esse quadro, afastando um pouco ou aumentando o espaço em que as linhas são colocadas. Então, voltando à pergunta inicial, acredito que sim, foi positivo, até para estabelecer esse contato da CELP com a população. Foi divulgado um e-mail da imprensa da própria CELP, e sim, é interessante que a população esteja atenta, até para corrigir pequenos erros, caso sejam cometidos. De toda forma, como foi dito aqui, há uma ação popular que foi judicializada por um grupo de moradores, e isso adiante será decidido no Poder Judiciário, e o Ministério Público atuará como fiscal nessa ação. Era essa questão que eu ia lhe perguntar, promotor, da atuação do Ministério. É natural que quando alguém sinta-se prejudicado, busque o Ministério. É muito comum o dito popular: procura o Ministério Público. Depois de ouvir todas as partes, qual seria o posicionamento, qual seria o próximo passo do Ministério? O próximo passo do Ministério é acompanhar essa ação, e nós já temos um procedimento aqui no Ministério Público em que foram encaminhadas já uma farta documentação, e já foi requisitado também as licenças ambientais, o que foi dito que será entregue ainda nesta semana.
Então, o procedimento aqui está correndo para verificar a adequação com as normas e também nós iremos acompanhar essa ação, o desenrolar dela e emitir nosso entendimento nos autos do processo. Conversamos com o Dr. Brito, promotor de justiça aqui na Promotoria.